Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, uma das maiores integradoras de tecnologia do mundo. E hoje a gente vai falar a respeito da Web 3.0, que é uma revolução, é a descentralização da web. A gente tem a Web 1.0, a 2 e nós chegamos na 3. E uma das tecnologias que permite essa descentralização é justamente o blockchain. É uma conversa muito bacana, eu estava até batendo um papo com o meu convidado aqui antes de começar, e tudo é muito novo até para mim, né? Apesar de estar muito dentro do mercado de tecnologia, entender um pouco do que a Web 3.0 está trazendo não é tão simples assim. E o nosso objetivo aqui é sanar todas as dúvidas de vocês, inclusive as minhas. E é por isso que eu trouxe o Mr. Felipe Almeida. Olá, boa tarde. Tudo certinho contigo, cara? Certinho, Eric. Prazer aqui. Espero tirar todas as dúvidas aí, contribuir aí com você e seu público. É isso. Cara, primeiro, obrigado por ter vindo. Eu acho que é incrível quando vocês, profissionais, disponibilizam um pouco do tempo para estar com a gente aqui. Então, sinceramente, muito obrigado. E, aliás, você aceitou o convite super rapidamente. Então, e já era um bate-papo que eu já queria fazer há algum tempo a respeito de Web 3.0. Porque, como eu falei, eu mesmo tenho muitas dúvidas a respeito dela. Né? A gente fala que o blockchain está muito no meio. E o blockchain é uma tecnologia absolutamente nova. Então, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida a respeito de como é o funcionamento da Web 3.0. Mas, antes da gente começar, deixa eu trazer um pouco aqui do seu overview de você, de quem que é o Felipe. É Head de Agility na 4Sys e gerente da comunidade da Love for Academy, é isso? Love for Academy, isso mesmo. Boa, boa. Queria que você falasse um pouco da 4Sys e também queria que você falasse um pouco da comunidade Love for Sys. Love for Community. Maravilha. For Academy. Love for Academy, bacana. Boa. Bom, primeiro da 4Sys, né? Head de agilidade, basicamente eu trago dentro de uma das unidades com um grupo de clientes ali. A gente traz metodologia ágil, é uma estrutura de trabalho basicamente que a gente atende para desenvolvimento de projetos dentro desse grupo de clientes ali, dessa unidade dentro da consultoria da 4Sys. E da Love for Academy, ela é um hub até o Web3 que traz o onboarding, tanto voltado às tecnologias, tanto de você ver de blockchain, de criptoartistas, movimentos principalmente, quando você diz tanto só moda e tanto quanto você diz as tecnologias que traz desse novo mundo de Web3 que a gente vai poder falar. E hoje gerencio uma comunidade ali que é tanto Web 2 para vir para Web 3, pessoas de Web 3, entusiastas, toda a galera ali que a gente tenta sempre trazer conteúdos, as trocas. É um hub de conhecimento? É um hub de conhecimento, mas além disso, a ideia é trazer também toda a parte de artistas, toda a parte ali que você, quando traz projetos do Web3 dentro desse hub, para a gente poder acelerar, construir e convergir com eles ali. Boa. A gente fala que um dos principais pontos da Web 3.0 é a descentralização, né? Mas antes da gente entrar especificamente no Web 3, eu queria que você explicasse um pouco a diferença da Web 1, 2 e até chegar na 3, talvez para contextualizar a galera a respeito disso. Bacana. Bom, então vamos começar aqui, né, trazendo qual é a diferença, né, das webs aqui, tanto para o seu público quanto para ti. Boa. Bom, Web 1 basicamente ali dos anos 90, ali, se você enxergar, uma coisa totalmente estática, né? Então basicamente são os blogs, né? Aquela época da AOL, né? Que você começava ali, totalmente o usuário da internet era passivo. Era só ali para consumir as informações que era disponibilizado, né? A Web 2 já começa ali depois da década de 2000 ali, basicamente trazendo o quê? Conceitos das redes sociais. Então eu posso dar minha opinião digitalmente. Começa a vir o Orkut, Facebook, começa a vir o Instagram, né? Então vem todo esse modelo das grandes corporações também sendo donas ali, sim, basicamente dos dados ali que você tem ali, mas o consumidor digitalmente pode trazer toda a opinião, né? Deixando de ser menos passivo. E a Web3 agora vem nesse mundo igual você comentou. Vamos dizer assim, essa nova característica, um novo tipo de internet que você olha, totalmente uma descentralização de controle que essas grandes corporações criaram hoje. Então hoje a gente entende de Web 3 conforme uma evolução da Web 2, saindo do controle das grandes corporações para você ter essa autonomia. E aí, qual é o carro-chefe? A tecnologia, é a blockchain, que aí a gente vai falar durante o bate-papo aí. Mas quando a gente fala do ponto de vista de tokenização das coisas e da Web3, principalmente para artistas, a gente está falando muito do ponto de vista de ter. Eu estou querendo levar em consideração, vamos um CD, vamos levar em consideração um álbum de um artista qualquer que seja, né? Eu estou indo para um momento onde
eu posso comprar aquele CD e não aquelas músicas, e não necessariamente estar no Spotify. Quer dizer, a gente está voltando para trás nesse sentido. E como que é isso? É isso que para mim... Porque hoje, do ponto de vista de usuário, eu jamais faria download de alguma coisa. Ou Sim. Quando a gente fala de Web3, esse negócio é muito segmentado. Hoje, eu vou te trazer um exemplo. Eu gostei desse contexto que você trouxe. Hoje, a gente tem segmentado com pequenas bolhas, vamos dizer assim. Pequenas comunidades. E dentro dessas comunidades, elas estão bem escondidas. Na onde? Hoje, a gente está falando de redes sociais muito Web 2. Quais são as redes sociais Web 2 hoje? É voltado a Instagram, Facebook. É as que nós estamos ainda nessa geração ainda. A Web 3, a gente começa a entrar numa linha de outras... redes, como exemplo, Discord, Twitter Spaces também. Então, ali são ambientes que as pessoas que estão dentro dessas comunidades, vou trazer esse contexto, que aí você consegue fazer todo o processo de ponta a ponta. Mas não que a gente esteja retrocedendo, mas a gente está trazendo uma nova forma do quê? Da democratização, né? Vou fazer um exemplo, o famoso metaverso. Né? Quando você fala de metaverso... Às vezes me parece meio anarquista, não sei se eu estou viajando essa situação de Web 3.0, mas... Não, tá aqui numa linha bem assim tênue, né? Metaverso. Se você pensar na engrenagem que a gente tem, a pessoa vai falar, nossa, o conceito de metaverso tem um livro, que aí traz um conceito ali, depois a gente fala o nome do livro, e aí a gente fala Jogador Número 1, que é o filme referência para a gente ter essa analogia, né? E o que acontece? Hoje, a Web3, ela vem muito para trazer democratização, e principalmente tentar quebrar esses dois pontos de privacidade. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente vai depois fazer toda uma costura, né, dessa ideia de privacidade e de violação dos direitos, no sentido ali da sua atenção também, né, quando paga. Mas aí você entra nessas duas linhas. O metaverso, ele veio numa ideia também nesse conceito ali por exemplo, você ter o quê? Às vezes você não tem um ambiente, você não consegue chegar em um ambiente. Porém, cara, eu preciso estar ali presente. Você criando o seu avatar estando naquele ambiente virtual, que aquele ambiente virtual, lógico, ele vai ser validado, ele vai ser gerado valor por onde você está no seu evento e tudo, você consegue gerar um ambiente que, cara, você tem uma ideia do quê? De eu estou presente num lugar, só que de uma forma totalmente remota. Vou falar de uma experiência, por exemplo. Tem um projeto que o pessoal faz meditação no metaverso. É uma coisa assim que no primeiro momento você fala, cara, como assim, né? Mas se você pensar que se você entra num ambiente que ele tá ali com os elementos de uma forma, a fogueira tá ali de uma forma assim, com todos ali que vai ter uma meditação guiada, vai ter todo aquele script, e o profissional preparado dentro daquela linha, o profissional consegue exercer uma mesma experiência, né? Não do storytelling, mas no story living, no ambiente virtual. Mas aonde que eu estou querendo chegar na democratização? Às vezes você está no hospital, você não consegue se locomover. Então o que acontece? Cara, se você tem bota o óculos, você entra naquele ambiente, você consegue ter essa experiência só dentro aqui do seu cérebro, do visual, cara, isso equivale-se dentro de alguns estudos que as sinapses são as mesmas. Parece que você está no ambiente real. Fiz uma vez... Cara, a experiência é louca, é muito boa. Quando você vai ver, é só que você tem que, cara, primeiro pensar assim, vai ter meditação no metaverso, vou botar o óculos, vou entrar lá, beleza. Mas primeiro eu vou ter que ter o óculos. Então aí onde que vem o quê? A parte da acessibilidade. Cara, hoje em dia você não consegue comprar um óculos desse, por exemplo, da Apple. Cara, 17 mil, por exemplo. Como você vai comprar um negócio desse aí? Cara, não tem como. Então... eu digo assim, acessibilidade de você trazer alguns projetos que deem essa ideia. Mas aí você pode entrar num processo de alugar, tem empresas hoje que alugam ali para fazer eventos e tal. Então, depende muito desse conceito. Voltando agora na ideia dos artistas, né? Cara, como você pensar ali no Spotify que a gente estava retrocedendo? Basicamente, ele só está sendo uma ideia o quê? De você... pegar o que é seu através dos smart contracts, contratos inteligentes. Para quem não conhece, basicamente é um contrato que tem uma lógica de um se então aconteça, né? Então, basicamente, cara, se acontecer isso, cria-se isso, se não, vai acontecer isso. Então, é uma lógica de programação, algoritmos, né? Que basicamente o que acontece? O artista fala, cara, criei essa música. Se alguém comprar essa música,
Compraria num site qualquer. Em um site qualquer, mas dentro de um marketplace que tenha a tecnologia do blockchain. Por quê? O blockchain basicamente é um livro-razão, vamos dizer assim. Então ali a sua música, a sua arte, a sua moedinha são tudo token. O que é token? Basicamente o token ele é um ativo digital. Então ele é um ativo digital que se conecta de uma forma com algum tipo de elemento físico. Só que aí você tem a diferença de um token para um token não fungível. Um token não fungível basicamente é o quê? Você tem ali uma obra de arte e aí você tokeniza aquela obra de arte. Ela é única. Você pode gerar ali umas 10 dela. Só que você sabe que ela vai ser única através de um contrato inteligente e dentro de uma rede blockchain. Aí você vai falar, mas Felipe, essa blockchain é operada por quem? Ela é descentralizada por um grupo de pessoas autorizadas ali que são, vamos dizer assim, trazendo todo o controle pelos smart contracts ali. Então ali é uma aprovação de uma forma totalmente não centralizada. Então, por exemplo, aqui você consegue comprar uma música dessa rede através dessa blockchain, fez a transação em cima disso. Qual é a transação? É única. Então aquela música ali, aquela unidade de música, vamos dizer assim, é sua. Ou aquela arte, por exemplo, né? Você comprou um NFT. Cara, comprei, o que é o NFT? Comprei uma arte. Cara, aquela arte ali vai te trazer benefícios que a gente entra no clube de, vamos dizer assim, exclusividade, que hoje acho que é o maior exemplo que a gente pode trazer. Então, eu tenho um NFT da Convergente, por exemplo. Cara, eu vou ter um clube de acessos a alguns eventos, algumas palestras que vocês podem ter criado, né? Que eu só tenho acesso ali com um certo grupo de pessoas. É uma ideia. Mas além disso, o que acontece? O lado artístico. É o artista poder, você pegar, é igual o exemplo de você... Na parte artística, até estou entendendo, quer dizer, não entra exatamente na linha de você querer vender um álbum ou não, mas coisas personalizadas a respeito desse cara, né? Basicamente, são coisas personalizadas e além de mais, gerar valor diretamente para o artista. Então na arte, vamos dizer assim, cara, é igual eu dar o exemplo de você pegar um fornecedor, né, na área de culinária, né? Você vai ali no fornecedor local ou no fornecedor, né, que é ali já de uma grande rede ali de mercados ali. Cara, você cria esse valor ali numa comunidade, cria ali, né, toda uma economia por trás. Mas quando você fala do artista, a ideia é você se conectar diretamente com os princípios dele ali. Então, às vezes, você tem um artista ali, que ele tem uma forma de pintar, tem um estilo, tem uma história e tem ali as artes que eles trazem em cima disso. Através disso, para quem é do público-alvo, que gosta de comprar arte, que tem, né, todo essa coisa, então ele vai trazer o quê? Cara, eu vou comprar esse NFT aqui porque eu achei muito legal. E essa pessoa já está com a cabeça, o mindset, vamos trazer assim, totalmente digital. Então a pessoa vai olhar assim e falar, cara, hoje, um exemplo, eu tenho uma carteira, tenho uma wallet ali, uma wallet é uma carteira, né? Só que é uma carteira digital, né? Da Raposinha, vamos trazer assim, a mais famosa, tal da MetaMask, né? Só que você entra lá e fala, meu, o que é blockchain? Aí, o que eu mexo aqui? Moeda, tem que trocar a rede para fazer transação, enfim, tem todos uns termos ali, que depois a gente pode até trocar uma figurinha. Mas a ideia, qual é o objetivo, né? É a pessoa ter um portfólio ali de artes, de uns artistas, só que locais, próximos, né? Tem um outro exemplo que eu acho bem legal, eles criaram no movimento... Depois ele pode trocar, que a gente vai para o escambo também. Aí é dele, pode fazer o que quiser com a arte, ele pode te enviar, ele pode trocar, enfim, é dele ali. Mas ele sabe de que ele comprou daquele artista. Um famoso exemplo é o seguinte, o artista criou a arte, criou um contrato inteligente, falou, ó, daqui 5% eu vou vender essa NFT por X valor em criptomoedas, ganhei minhas criptomoedas, mas se essa pessoa querer vender minha arte, eu ganho 1% em cima disso. Aí você fala, pô, deve ser pirâmide essa parada. Pois é. Entendeu? Aí você fala, na verdade não, você só tá monetizando o quê? Uma arte que tem um final da ponta. Porque quando você fala pirâmide, a ideia é o quê? Você tem um aqui. Aí você, cara, fiz ali, vendi, vou vender um produto, mas não é um produto. Você vai conseguir as 5 pessoas para poder ganhar 100% de cima. E aí vai indo. Só que aí, pensa numa pirâmide invertida. Não tem fim, vai chegar uma hora que vai bater aqui e vai quebrar, porque você não sabe qual que é o topo da pirâmide. Na blockchain a gente tem todas as transações especificadas para cada Isso nos ativo. smart contracts. Smart contracts. Então, basicamente, num fluxo, como que funciona? Você tem um token, aí você pode ter uma criptomoeda, um NFT.
O NFT pode ser uma música, pode ser uma arte, pode ser quando eu falo arte, pode ser uma imagem, pode ser um 3D, pode ser uma roupa em 3D também, enfim. E aí dentro disso, o que acontece? Você coloca isso numa blockchain. Aí entra nas blockchains que eu comentei, blockchains privadas ou blockchains públicas também. E aí você tem as redes ali. E em cima desse ecossistema, você pega o quê? Você pode fazer qualquer tipo de transação, só que a gente tem um histórico lá. Então você nunca consegue alterar aquele processo. A ideia é se tornar único mesmo. E aí você tem toda uma rastreabilidade em cima disso. O pessoal usa muito para logística, uma ideia também. Então você tem um produto ali, e aí você tokeniza ele para cada transação que chega em cada área. Um exemplo bem simples aqui. Fiz uma compra online, quero que chegue ali na minha casa. Em vez de você ir lá no correio ali, todo aquele processo todo, cara, tokenizou. Tal compra está em tal lugar. E aí você pode ter uma ideia realmente por onde ele passou. Então esse é um grande exemplo também que pode ser feito. Eu queria fazer uma pergunta. A gente fez há pouco tempo um podcast bem bacana a respeito do Drex. Tá? Certo. A gente falou sobre economia exponencial e também falou sobre Drex. Com o Eduardo Ibrahim, aliás, um podcast muito bacana. Mas na época eu esqueci de perguntar uma coisa importante para ele. De alguma forma, esses ativos que eles estão tokenizados, e quando a gente pode colocar uma moeda tokenizada, como por exemplo o real, que vai ser tokenizada de alguma forma, porque vai estar dentro de uma blockchain privada dos bancos. Isso de alguma forma ajudaria a diminuir fraudes e roubos? Roubo eu estou dizendo, sabe aquela quadrilha que chega para você e fala, faz um Pix para mim agora, para essa determinada conta. Eu consigo reverter, porque eu sei exatamente por onde vai estar esse dinheiro, eu consigo reverter esse tipo de transação que foi uma transação baseada em roubo? Revertido nunca. Uma transação, depois que ela é feita, ela é única. Então, nunca vai conseguir reverter. Porém, vai ter rastreabilidade dos endereços. Porém, a Web3 garante o quê? Um anonimato, vamos dizer assim. Hoje, você entra numa rede blockchain, você tem uma carteira, só que você não vai entrar com o seu e-mail, que o seu e-mail é de uma grande corporação. Gmail, Hotmail, enfim, tal. Só que o que acontece? Hoje numa carteira você entra ali com um endereço. E aí você tem uma senha que ela contém ali 16 palavras. Se você perde essas 16 palavras, você perde sua carteira. A mesma ideia do que quando você faz uma transação ali para alguém. Então fez a transação, né, por exemplo, do real digital ali dentro desse mundo das blockchains e tal. Só que aí você vai falar, cara, mas qual o plano de contenção? Vai ter que ter alguma coisa. Pode estar em estudos hoje, dentro das legislações, dentro ali do processo, como vai ser construído, porque ainda isso é novo. Trazer criptomoeda dentro do conceito ali mais de um processo financeiro e tudo, hoje, lógico, você tem, por exemplo, DeFi, né, o conceito DeFi, né, então você pega ali finanças descentralizadas. Tem muitos exemplos hoje, só que no meu portfólio hoje, para trazer para vocês, eu não tenho aqui um específico, mas dos estudos que eu tenho ali, que eu conheço ali de pessoas, já tem muitas oportunidades, muitas soluções para trazer dentro desse universo. Mas respondendo a pergunta, ela nunca vai dar para dar um rollback ali, né? Basicamente, vamos tornar a transação, mas você garante uma rastreabilidade de que foi para X endereço. Mas aí onde que vem o cuidado, que é aquela coisa, em vez de a responsabilidade ser das grandes corporações, a Web3 traz a responsabilidade para si mesmo, para você mesmo, o usuário. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira digital, vou fazer uma transação para você, Eric. Cara, eu vou pegar então uma moedinha ali, transferir uma moeda para ti. Passei o endereço errado. Cara, nunca mais vou conseguir recuperar aquela moedinha. Além disso, eu tenho que estar numa mesma rede em cima disso. Agora vamos entrar um pouquinho aí nessa parte de transações. O que acontece? Na blockchain, nós temos várias redes. Então, e cada moeda, ela está em cada rede dentro dessa blockchain. Então, a gente tem uma blockchain e ali você tem várias redes que você opera. Então você tem as mais transatlânticos, que é uma rede mais pesada, que vai demorar para fazer a transação, que é o que é isso? Basicamente é pela taxa que você paga para o processamento da leitura do smart contract em cima ali, tá no contexto. Mas tem umas que você consegue operar pequenas nanoeconomias. Então, cara, eu quero transferir centavos, né? Porque hoje, quando você fala em criptomoeda, é fragmentação.
Então, é um outro conceito que também a Web3 vai trazer, que é a ideia do quê? Cara, eu tenho ali a Mona Lisa. Se eu cortar ela em várias fatias ali, cara, como que eu consigo ter um pedaço dela? Aquele conceito de economia colaborativa, que você tá ali, né? Vou dar um exemplo só para Web 2 para a gente trazer aqui. Você foi sorteado para ter ali uma casa na praia. Você vai lá, só que aí você tem que usar de tal data até tal data. Você paga um pequeno fragmento daquele ano e aí você vai poder usufruir daquela data até aquela data. Sim. Mas a casa vai ser de um conjunto de pessoas que tem 365 dias que você vai cortar. Sim. Vamos trazer isso para o blockchain agora, para essa ideia da Mona Lisa. Você fragmentou ela lá em vários pedacinhos. Cara, você pode ter um pedacinho da Mona Lisa? Hoje você pode conceitualmente. Você pode pegar ali a Mona Lisa, tokenizar ela e fatiar ela em partes ali. Você fala, cara, eu tenho um fragmento dela, você pode vender. Você tem um fragmento da Mona Lisa. Você pode falar, cara, eu tenho a Mona Lisa, mas não perdendo a autenticidade, a integridade do quê? Cara, quem pintou a Mona Lisa? Sempre foi ele. Então vai ser diferente de hoje, cara, eu tenho uma cópia da Mona Lisa na minha parede. Sim. Porra, é crime, entendeu? Então, hoje você consegue ter esse conceito. A galera usa muito isso, um exemplo, né, de sustentabilidade. Falando Sim. um pouquinho de projetos sociais, pelo que eu conheci, na Amazônia, por exemplo, eles criaram ali drones que mapearam várias áreas da Amazônia, tokenizaram as áreas do blockchain, né? E aí, cada área, ela é responsável por um grupo de investidores. Então, assim, cada área é ganhado investimentos dentro dessa blockchain. Eles compraram ali um conceito ali da NFT que gera-se para poder contribuir numa manutenção ali baseado que aí vai ter as câmeras, né, todo um vídeo monitoramento ali para trazer as informações para ver se está sendo cuidado, se você quiser trazer uma melhora na sustentabilidade. Então, essa é uma ideia de um projeto, né, dentro desse conceito. E quando a pessoa tokeniza, vamos nessa linha, quando a pessoa tokeniza essas áreas, a compra é feita de que forma? Com dinheiro, será de que país a gente está falando? Pode ser dólar, real, seja qual for. Ou ele tem que ser comprado com Bitcoin ou sei lá. Em criptomoedas, no geral. Né? E aí fica a critério do próprio marketplace ali de como está trazendo da rede. Então, às vezes as pessoas vendem em Ether, né? Ether é a moeda da rede do Ethereum. Pode ser em Bitcoin, né? Vai muito de uma ideia de qual é a ideia das moedas, né? Porque hoje você tem por dia, você pode criar uma moeda virtual amanhã. Eu vou criar a moedinha da Convergente aqui e ela vai ter algum valor. Primeiro você vai colocar na comunidade da empresa, que são os colaboradores que defendem a visão, missão e os valores da empresa. E aí você pode até exponencializar ela em grupos da própria empresa, só que nas parceiras. Um exemplo. E aí você começa a criar uma rede e um valor naquela moedinha. E aí, através disso, você começa a gerar o seu valor de troca em cima. A mesma ideia, por exemplo, eu estava estudando esses dias uma moeda chamada VeChain. Ela é de uma blockchain de sustentabilidade, ela foi criada numa blockchain dentro de sustainability, olhando projetos sociais para fazer desmatamento, enfim, todas essas coisas para combater tudo isso. E ali você pode comprar essa moeda e fazer a troca em NFTs, em programas ali de exclusividade que você pode ter acesso, né? Normalmente hoje, né, a Story Living hoje que eu falo, né, se você pegar hoje, né, é muito mais voltado a você trazer uma experiência de uma viagem, de você conhecer um grupo de pessoas ali que são referências, por exemplo, né? Então, tem muito voltado a isso, mas principalmente ao valor mais social. Hoje as pessoas estão mais conectadas, elas sentem a necessidade de trazer mais opinião, de serem ouvidas, né? Se você pegar Instagram, né, pegar redes sociais Web 2, o tanto das pessoas ali, pega reality shows que tem ali pessoas ali que tem os times. Cara, é uma guerra para outra. Fala, minha comunidade não tá apoiando tal pessoa por tal processo ali, não sei o que aconteceu, comeu uma coisa da outra, né? Então, todo esse conceito de comunidade é a ignição também para poder trazer em cima disso. Faz sentido. Senão, cara, nada não teria, né, esse conceito. Se você pegar em outros países, eu vou dar um exemplo de um colega que ele comentou, estava em um evento, ele chegou assim e falou, cara, teve uma época que eu fui para Filipinas, eu era de Minas Gerais, trabalhei lá de Minas, né, e aí eu tinha que enviar meu salário para poder ajudar minha família lá, democratização aí. E aí o que acontece?
Mas no primeiro dia que eu recebi lá e tal, eu fui lá no consulado, abri uma conta lá para minha mãe e tal, tive que dar vários documentos, todo, né? Aí transferi, paguei a taxa de câmbio e tal e enviou lá, né, pra mãe. No outro dia ele descobriu o Bitcoin. Ele converteu a moeda, o valor lá, jogou numa exchange. Quando fala exchange, basicamente, exchanges exemplos. Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, são intermediárias que fazem esse processo. Hoje, as exchanges, olhando a Web 2, é basicamente não um banco, mas assim, também não é uma conta não é um banco digital que é uma processadora de pagamento, mas vou entender que é o quê? É uma intermediária para trazer esse onboarding. A gente precisa de infraestrutura para isso, né? Então os exchanges eles trazem toda aquela parte de conversão entre moedas, a de você comprar, vender, né? Aí a gente começa a entrar na parte dos traders ali, toda aquela galera que faz todas as leituras dos gráficos, né? E para a gente finalizar, indo para o caminho final, você falou sobre tendências. Você acha que isso vai ser que a Web3 ela vai ser para o público, e como eu falei, eu volto a dizer lá no início, para mim me parece uma coisa muito nichada. Você acha que o público em geral, né, eu estou falando da população em geral, vai ter essa consciência a respeito de Web3? Vai ser como as mídias sociais? Porque se a gente for olhar a mídia social lá atrás, também quando se inventaram as primeiras mídias sociais, muita gente acabou não entrando porque tinha medo, porque não sabia do que se tratava, achava muito complexo. Hoje, na verdade, virou como trocar de roupa a mídia social, como respirar, né, para muitas pessoas, de tão simples que é, mesmo para as pessoas mais velhas. Você acha que esse conceito do Web3 e essa descentralização ela vai ser de fácil entendimento para todo mundo em algum momento? Muitos aspectos aí para dizer que sim, porque se você falar nível Brasil, a gente já não vem com um currículo pronto ali com educação financeira, no primeiro momento. Então já começa daí. Quando você fala de blockchain, todo esse processo como um todo, então hoje a gente tem esse primeiro desafio de educação financeira e ao mesmo tempo a gente tem o processo de tecnologia. Então a gente tem que implantar hoje tecnologia sendo básico. Na minha época eu fiz o curso do Office, eu aprendi inglês, né? Então, cara, eu aprendi o Windows XP, o Office, cara, né, me dei bem, muito bom. Agora eu tô no inglês. Mas onde que eu enxergo muito isso? A tecnologia, as bases, né? Então tem que investir em educação financeira, a parte da educação no sentido nessa linha. Por quê? Quando você traz o Web3, vai ser igual o movimento que está acontecendo agora, por exemplo, em redes sociais. TikTok, Kawaii. Quando lançaram a plataforma, eu vou falar por mim, eu entrei ali, mas, cara, não entendi ali muito bem a ideia. Passou uns 5 meses, gente, o que estava tendo movimento ali. Hoje você descobre pessoas, ainda num momento, olha só como que é, a pandemia criou-se novas pessoas através né? E aí você hoje faz os vídeos, né, ali, os Reels, quanta gente... O comportamento mudou muito. Comportamento. A Web3 eu acho que vem nessa linha para as pessoas, eu acho que tem potencial, principalmente quando você entende para que serve a tecnologia. Hoje a maior noção na minha rede de contatos de networking não entendem o que é a Web3, né? Eu comecei como entusiasta, eu entendo um pouquinho porque eu vim de tecnologia, claro, né? Mas tem pessoas que já nasceram dentro desse mundo. Você enxerga assim, eu pego várias pessoas ali que já estão no meio, já estão investindo, né, em cima. Mas a Web3 é uma tendência que eu enxergo que vai dar muitos frutos, é um potencial, porém a gente precisa entender como que a gente faz esse onboarding, né? Como a gente trabalha em cima. Basicamente, esse é o meu ponto de vista. Muito bom, cara. Acho que foi um bate-papo sensacional. Você me tirou várias dúvidas que eu tinha a respeito do Web3. Quando eu lia vários artigos, eu falei, deixa eu entender. Agora, conversando contigo, muitas coisas se esclareceram para mim. Eu acho que ainda, como você falou bem, ainda é uma coisa nichada, mas tudo depende da educação básica para a gente conseguir fazer com que isso se alavanque ainda mais. Né? Você descentralizar é super importante e essa é uma ideia primordial. Eu acho que você tem o Open Finance que já veio há pouco tempo, muitas coisas que vão vir no sentido de abertura mesmo, né? Não é mais você ficar centralizado em grandes organizações. E isso faz com que os modelos de negócio vão mudando a
a cada ano, na verdade. Hoje eu posso dizer a cada ano, né? Com essa, ou a cada mês. Ou cada mês. Semestre. A tecnologia está tão exponencial que, exato. Então, assim, as coisas mudam numa velocidade absurda, né? Você citou muito bem a pandemia, o que levou a uma aceleração absurda. A gente cresceu em um ano, que cresceria em 5, que muitos estudiosos dizem. Então, eu acho que é justamente uma questão... Só que eu acho que é uma questão principal das pessoas de serem um pouco mais curiosas para entender. Quando surge algo nesse sentido, algum conceito, falei, cara, deixa eu dar uma lida um pouco a respeito disso. Não é pedir para o ChatGPT me explicar, mas, cara, deixa eu dar uma navegada em artigos de pessoas que falaram bem, papers, ver vídeos, entender um pouco mais, porque a atualidade de hoje, que é a Web3, que a gente fala, ela provavelmente vai ser o futuro, né? Sabe-se lá o que vai ser o Web 4, né? Web 5, que vai acontecer em algum momento. Então, tudo parte de um princípio básico que você acabou de falar, que é a educação. Mas educação junto com uma pitada ali de curiosidade, cara. Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, esclarecer um pouco para as pessoas a respeito da Web3, dessa descentralização. Opa, obrigado eu aí pelo convite aí, espero ter contribuído aí com vocês. E mais uma vez, sempre disponível aí, só me chamar. Muito bom, show de bola, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. É isso aí, gente. Ficou claro a respeito do que é a Web3, essa descentralização que é tão importante. A gente comentou, e eu já falei isso em vários podcasts, responsabilidade nossa de sermos um pouco mais curiosos a respeito do que está vindo, né? A gente falou muito sobre ChatGPT, das mais de 11 mil inteligências artificiais, segundo o site That's an AI for That. Nós temos mais de 11 mil inteligências artificiais disponíveis. Quer dizer, isso a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de Web3. Olha as possibilidades que isso vai permitir. E para nós, de repente até para o artista, que isso eu consigo ver muito claramente a Web3 inserida, é uma possibilidade enorme de monetização. Então está na hora de conhecer um pouco mais. Eu acho que fica aí a dica. E a gente fez o nosso papel para a sociedade agora, de trazer um pouco o Felipe aqui para trocar uma ideia a respeito dessa descentralização tão importante para todos nós. Beleza? Espero que tenham gostado do bate-papo. Não deixe de compartilhar e até a próxima.